Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula prática aqui do curso de SQL da SoftBlue, onde nessa aula vamos falar sobre as Stored Procedures e Triggers. Bom, o primeiro tema, Stored Procedures, nada mais são do que ações que você vai deixar armazenadas no banco para que sejam executadas quando invocadas. Pode até ser comparado com as views para apresentar dados. Como as views são consultas pré-programadas que ficam no servidor e você apenas invoca elas, as Stored Procedures são ações pré-programadas que ficam no banco e você invoca quando precisar. Vamos lá então, eu vou abrir aqui o MySQL Workbench, conectar aqui no banco de dados e vamos lá então fazer o primeiro comando, é o comando use curso SQL para acessarmos o banco onde trabalharemos com as Stored Procedures e Triggers desse módulo. Deixar aqui mais um espacinho. Legal. Deixa eu ver se cabem duas linhas ali. Opa, está meio apertado ainda. Aí, duas linhas. Ok. Bom, e para a gente mexer com Stored Procedures, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela aqui de exemplo, porque ela vai servir também para o exemplo de Triggers daqui a pouquinho. Então, eu vou fazer create table chamada pedidos. E nessa tabela, então, vou colocar aqui o campo ID do tipo int, unsigned, not null, auto increment. Como sempre eu tenho utilizado nos exemplos, né? A tabela pedidos vai ter a descrição do pedido, que vai ser do tipo varchar de 100 posições, not null. Em seguida, o valor do pedido, que vai ser do tipo double, not null. Valor padrão vai ser 0, caso não seja informado, por meio da instrução default 0. E a coluna pago, indicando se o pedido já foi pago ou não. Portanto, eu vou deixar escrito sim ou não. 3 caracteres são suficientes. Então, fazer um varchar 3, not null. E, por padrão, os pedidos serão abertos no sistema, marcados como não pagos, né? Porque primeiro o pedido precisa ser aberto para depois ser pago. Primary key dessa tabela vai ser a coluna ID. Ok? Então, vamos lá, vamos criar aqui a tabela pedidos, que vai servir de exemplo. Ok, foi criada com sucesso. Vamos inserir alguns registros, então. Vou fazer aqui insert, into pedidos, informando a descrição do pedido e o valor, values e alguns valores aqui, tá? Eu vou colocar 3 registros, vai. Vamos supor que o primeiro pedido seja da compra de uma TV, o segundo de uma geladeira e a terceira de um DVD player. Vamos supor que essa TV custou 3.000, a geladeira 1.400 e o DVD player 300. Vou inserir aqui esses registros na minha tabela. Ok. Vamos ver aqui se está tudo certinho. Fazer um select asterisco from pedidos. E tenho, então, na tela, a relação aí dos pedidos abertos no sistema, ok? Até aí, sem novidades, né? Bom, vamos lá. Vamos criar uma Stored Procedure. Vamos supor que de tempos em tempos eu preciso limpar a tabela pedidos, eliminando os pedidos que não foram pagos. Bom, logicamente, eu posso ter uma instrução delete que eu coloco aqui mesmo, mas eu não quero deixar essa instrução aqui. Porque vamos supor que a minha ação de limpar pedidos, ela limpa, na verdade, 4 tabelas ao mesmo tempo. Ela limpa a tabela pedidos, limpa da tabela pagamentos, limpa da tabela estoque. Né? Vamos supor que eu tenha um conjunto de ações que eu preciso executar na ação de limpar esses pedidos. Então, ao invés de eu passar essas ações para todos os meus usuários, para os meus sistemas implementados em Java, em PHP, eu centralizo no banco em uma rotina, em uma Stored Procedure, que pode ser invocada pelos meus usuários, pelos softwares escritos aí, em Java ou sites em PHP, por exemplo. Então, como é que eu faço para criar um conjunto de operações, uma Stored Procedure? Bom, aqui no MySQL, nós vamos acessar a coluna da esquerda dentro do nosso banco, seção aqui de Stored Procedure, botão direito, Create Stored Procedure.
Esse procedimento é realizado porque dentro de uma stored procedure eu posso ter vários comandos que apresentem ponto e vírgula. E isso pode entrar em conflito com o ponto e vírgula da própria criação da procedure. Então aqui nessa tela especial de criação de procedures, o MySQL permite que a gente use ponto e vírgula sem se preocupar com isso, pois ele cuida para a gente disso. Vamos lá então. Aqui, logo após do comando create procedure, eu vou remover aqui o nome que o MySQL sugeriu para mim e vou dizer que essa procedure vai se chamar limpa underline pedidos. Ok? Então, a limpa pedidos vai estar aqui e a ação que ela vai fazer? Ela vai fazer um delete aonde from pedidos where pago igual a não. Ok? Inclusive eu posso colocar um ponto e vírgula. Vamos supor que além de deletar de pedidos, eu tivesse que deletar de outras tabelas. É só eu colocar aqui dentro. Vamos supor que eu deletasse da tabela estoque e que eu fizesse, sei lá, um update em alguma outra tabela. Enfim, aqui dentro da minha stored procedure eu posso ter o conjunto de operações que eu quiser. Ok? Eu vou deixar um só para exemplificar o processo, que é o delete from pedidos where pago igual a não. Feito isso, eu vou clicar em Apply. Uma tela de confirmação do MySQL Workbench vai aparecer, né? E observe aqui nessa tela o que ele faz por trás, né? Ele troca o delimitador, que é o caractere de ponto e vírgula, para cifrão. E daí ele faz aqui toda a criação da procedure, dando o novo ponto e vírgula, que é o cifrão, só aqui no final. Por isso eu posso utilizar o ponto e vírgula aqui no meio do meu código, que ele não vai ser reconhecido como um delimitador de comando. Certo? Mas você não precisa se preocupar com esse tipo de detalhe. O MySQL cuida disso para a gente. Nessa tela eu confirmo clicando em Apply novamente. Ele vai executar, eu vou clicar em Finish. A partir de agora eu tenho essa Stored Procedure no meu banco. Se eu der um refresh aqui na coluna da esquerda, Stored Procedure agora tem uma seta que expandida mostra o nome da Stored Procedure. Legal. Se eu fizer um select na tabela pedidos, ela ainda está lá com os registros. Mas se eu fizer uma chamada, ou seja, um call para a minha Stored Procedure de limpa pedidos, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula, vamos ver o que acontece. Opa, você está usando o Safe Update, né? Lembram que eu já comentei numa aula passada sobre o Safe Update? Como a nossa Stored Procedure ela deleta dados sem indicar um ID, é necessário então fazer aquela instrução para liberar o Safe Update. E eu vou fazer essa instrução, inclusive lá dentro da Stored Procedure, ok? Então eu vou pegar aqui minha Stored Procedure, eu posso fazer aqui um Alter Stored Procedure, ele abre aqui essa Stored Procedure para edição, e eu vou colocar aqui no começo dela a seguinte instrução, set SQL Safe Updates igual a 0. Ok? Vou atualizar então ela, aplicar, finish, joia, fazer um novo select só para confirmar que os registros ainda estão lá. E agora eu vou fazer um call limpa pedidos. Olha lá, executou. Se eu fizer um select agora em pedidos, eu não tenho nenhum registro mais na tabela. Certo? Então, aí o que eu faço? Eu passo para os meus usuários que vão fazer a limpeza da tabela de pedidos, por exemplo, eu passo apenas a chamada. Eu falo, olha, eu quero que todo dia, meia-noite, o seu sistema chame a Stored Procedure limpa pedidos. E aí, toda a lógica da limpa pedidos vai ficar no banco. Vamos supor que eu tenha um site em PHP, um sistema escrito em Java em cada uma das minhas lojas, que possam fazer chamada disso, e que eu tenha 10 lojas. Ao invés de passar para essas 10 lojas e para o site as instruções, e quando precisar alterar, ter que alterar nesses 11 lugares, você deixa tudo centralizado no banco e passa apenas o nome da Stored Procedure que esses 11 lugares devem invocar quando você precisar limpar o seu banco. Ok? Bem tranquilo. Vamos falar agora sobre as triggers, que também estão um pouco relacionadas com o Stored Procedures, mas são gatilhos para disparar automaticamente, né, essas Stored Procedures ou outras ações.
Então, vamos supor que você tem uma tabela estoque e toda vez que a sua tabela estoque recebe um novo produto, você quer que nesse momento seja feita uma chamada para limpar os pedidos da tabela pedido. Tá? É um exemplo fictício, mas é o exemplo de uma necessidade que apresenta o disparo de uma ação a partir de um momento que um registro é inserido em uma tabela, certo? Então, como é que funciona? Vamos criar aqui, fazer create table, a tabela estoque, ok? Essa tabela vai ser bem simples também. Ela vai ter aqui o campo ID do tipo int, unsigned, not null, auto, increment. Ela vai ter aqui um campo descrição do produto que está chegando no estoque, do tipo varchar de 50 posições, not null. Vai ter também o campo quantidade, indicando quantas unidades desse produto tem no estoque, do tipo int, not null. E sua chave primária vai ser o campo ID. Ok? Simples assim. Vou criar aqui a tabela. Ok. Agora que eu tenho aqui a tabela, vamos ver aqui, a tabela estoque também no meu banco, né? O que eu posso fazer? Eu vou criar um trigger. Eu vou criar um gatilho que vai disparar a chamada para limpar pedidos sempre que um registro for adicionado na tabela estoque. Ok? Como é que eu faço isso? Eu faço aqui a operação create trigger e dou um nome para esse trigger. Por exemplo, gatilho limpa pedidos. Eu poderia continuar o comando na mesma linha, mas por uma questão de organização, para você compreender esse comando bem mais facilmente, eu vou ir quebrando em linhas cada parte do comando, ok? Então, primeira linha, create trigger e o nome. Na segunda, o tipo de trigger. Lembra que tem o before e o after e a ação? Eu quero que antes que um registro seja incluído nessa tabela, que o gatilho dispare essa ação. Então, before insert. Poderia ser after insert, poderia ser before update, para executar sempre que um update fosse realizado na tabela. Poderia ser um before delete, para executar sempre que um registro fosse deletado da tabela. Todas as ações possíveis foram descritas na nossa aula teórica, ok? Mas nesse caso eu quero que antes de um registro ser inserido, on stock, ou seja, antes de um registro ser inserido na tabela estoque, eu quero que para cada linha, ou seja, se eu estiver inserindo 10 registros na tabela, eu quero que para cada uma dessas 10 chamadas de inserção de registro, algo ocorra. Que é o quê? Que é justamente o nosso call de limpa pedidos. Ok? Então, esse é o comando para fazer aí a criação de gatilhos. Vou executar ele. Ok. Como é que eu vejo agora ele funcionando? Eu vou fazer aqui um select asterisco from pedidos para a gente ver quantos registros tem na tabela pedidos. No momento não tem nenhum registro. Eu vou trazer aqui aqueles comandos que inserem alguns outros registros, ok? Vou inserir aqueles 3 novamente. A TV, a geladeira, o DVD player e então vou fazer aqui um novo select. Então, um novo select. Tá lá, agora eu tenho registros, ok? Bom, agora eu vou inserir um registro na tabela estoque. Então, insert into estoque, informando descrição, quantidade e os valores que eu vou inserir no estoque. Vamos supor que chegou no meu estoque agora, deixa eu pensar aqui, fogão. Chegou fogão, chegou 5 unidades de fogão, ok? Descrição e quantidade. Vamos ver aqui na tabela, descrição e quantidade, o ID é gerado sozinho, então é isso aí mesmo. O que vai acontecer com os registros da tabela pedidos quando eu inserir um produto no estoque? Vamos ver, vou inserir o produto no estoque, inserido. Se eu fizer um select em pedidos, não tem mais nenhum registro. E se eu fizer um select na tabela estoque, eu tenho então os meus 5 fogões. O que aconteceu? Quando um registro foi inserido na tabela estoque, o gatilho, chamado gatilho limpa pedidos,
invocou a função call limpa pedidos, que por sua vez é aquela que nós criamos agora há pouco e está disponível aqui nas Stored Procedures do banco, que faz o quê? Que faz um delete na tabela pedidos cujos pagamentos sejam não. Para a gente deixar esse exemplo ainda mais legal, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar os 3 registros, ok? Vou dar um select na tabela pedidos e vou fazer o pagamento do pedido da geladeira, que é o pedido de ID 8. Então, vou fazer um update, pedidos 7, pago igual a sim, where ID igual a 8, ok? Paguei, vamos ver o que aconteceu agora na tabela pedidos. Eu tenho lá um pedido pago e 2 não. Lembram que a nossa função de limpar pedidos só deleta os pedidos cujo pagamento estiver marcado como não, né? Vamos de volta inserir agora um outro produto aqui na tabela estoque. Vou fazer aqui que agora chegou forno, vai. Forno. Chegaram 3 fornos. Então, antes de executar, vou só fazer um review aqui da tabela pedidos. Ela está com 3 registros. Vou inserir no meu estoque os fornos. E o que aconteceu agora com a tabela pedidos? Manteve apenas o pedido que já foi pago, certo? Eliminando os que o pagamento não foi detectado. Ok? Então é dessa forma que você utiliza as Stored Procedures e os triggers nos bancos de dados no MySQL. Bom, eu vou deixar esse código também disponível para download para você lá na área do aluno, ok? Nos vemos ainda no fechamento aqui do curso ou na próxima aula. Um grande abraço e até lá!